O senador Sérgio Moro, do União Brasil, senador aqui do Paraná, voltou a defender a anistia para os investigados nas ações de 8 de janeiro. Nas redes sociais, o senador Sérgio Moro lembrou que as pessoas agiram de forma equivocada e, segundo ele, por paixões políticas, mas que não seriam justas as condenações pesadas que o judiciário tem dado nestes casos. Vamos acompanhar o que disse o senador Sérgio Moro. Olha, sobre a anistia dos manifestantes, dos invasores lá do 8 de janeiro. Ninguém concorda com aquelas invasões, com destruição do patrimônio público, mas são pessoas simples que se exaltaram naquele momento político. E o problema é que as penas que estão sendo aplicadas, de até 17 anos de prisão, são excessivas. É impossível não reconhecer que há um excesso de punição. Aliás, estão sendo condenadas, duplamente punidas, por 2 crimes que na verdade são um só: tentativa de golpe e tentativa de abolição do Estado de Direito. Quer tenha havido isso ou não, basta aplicar a pena de um desses crimes. Há até votos no Supremo Tribunal Federal nesse sentido, reconhecendo o excesso das penas. Eu visitei vários desses presos lá e percebia, são pessoas simples, que pelo momento, pela paixão política, se excederam. Nós precisamos defender justiça para essas pessoas, com redução significativa das penas e a soltura delas, várias delas já em prisão preventiva há quase 2 anos. Não precisa misturar esse assunto com o que aconteceu lá em 1964, nem o que vai acontecer em 2026. Nós temos que garantir justiça para cada um desses indivíduos, porque cada um deles é um fim em si mesmo e tem a sua própria dignidade. Eu vou continuar defendendo essa pauta, como sempre defendi: anistia, redução de penas para os manifestantes invasores do 8 de janeiro. Já a bancada do governo continua defendendo penas severas para as pessoas que participaram das invasões. Um dos parlamentares que abordaram o assunto nessa semana foi o deputado federal Zeca Dirceu, do PT. E os que começam de novo aqui pintar ares de golpe vão quebrar a cara. Não vai ter golpe, não vai ter impeachment. O que vai ter esse ano é a continuidade das investigações da tentativa de golpe do 8 de janeiro e a prisão do mandante, do organizador Jair Bolsonaro. Por isso o desespero, por isso a gritaria, mas não vai ter anistia. Ontem, inclusive, a gente trouxe aqui no RIC Notícias Opinião que o STF condena a 17 anos um homem que furtou uma réplica da Constituição durante os atos de 8 de janeiro. A decisão foi proferida na terça-feira durante sessão do plenário virtual da Corte. Marcelo Fernandes Lima está preso desde 2023 e foi denunciado pela Procuradoria-Geral da República pelos crimes de associação criminosa armada, dano qualificado, deterioração do patrimônio tombado, abolição violenta do Estado Democrático de Direito e tentativa de golpe de Estado. O homem foi condenado a 17 anos de prisão. Na sentença, a Suprema Corte determinou que, além de cumprir a pena em regime inicial fechado, o acusado terá que pagar 30 milhões de reais de forma solidária com outros condenados pelos prejuízos que foram causados. Uma multa solidária significa que mais de uma pessoa foi condenada a pagar o valor conjuntamente. Todas as pessoas são responsáveis pelo pagamento integral do valor, podendo a cobrança ser feita a qualquer uma delas. A cópia da Constituição de 1988 estava na entrada do plenário do Supremo Tribunal Federal, local mais afetado pela depredação durante os atos de 8 de janeiro. Ela foi furtada, mas depois foi devolvida pelo acusado. Durante o processo criminal, a defesa de Lima negou que ele tenha usado violência ou grave ameaça durante os atos de depredação dos prédios dos 3 poderes em Brasília. E é justamente essa a questão, Rafa, que mais tem pegado aí quando a gente pensa no julgamento de todas aquelas pessoas envolvidas nas invasões aos prédios públicos no dia 8 de janeiro. A identificação e a individualização do que é que cada pessoa fez. A gente percebe que em quase todos os casos elas são condenadas por uma série de crimes e aí as penas acabam sendo muito pesadas. Nesse caso aqui a gente pode entender bem essa situação, é bastante ilustrativo. A pessoa furtou uma réplica da Constituição, devolveu essa réplica da Constituição, não se tem provas se ela agiu ou não com violência, mas a condenação implica ali todos aqueles crimes listados para o que foi cometido de um modo geral pelas pessoas que estavam ali. Só que sem essa
individualização, você entender de fato a participação de cada pessoa, você acaba tendo aí penas muito pesadas para pessoas que simplesmente estavam ali naquele dia e, como argumentam muitos parlamentares de oposição ao governo, não tinham realmente a noção da gravidade do que estavam fazendo, do que estavam cometendo. É uma visão, viu, Rafa? Mas sem dúvidas o fato de tantas pessoas terem tido condenações tão pesadas dá força para que esse projeto de anistia avance. A gente percebe cada vez mais parlamentares bastante envolvidos, engajados em fazer com que essa pauta realmente consiga ser votada e aprovada. O que acontece é que, a partir de agora, o Hugo Motta vai ter uma tarefa muito complicada, né? Que é ali se resolver com dois grupos muito diferentes a respeito dessa situação. E tem, inclusive, né, uma declaração que está repercutindo demais nas redes sociais, dada por ele hoje, falando que não foi tentativa de golpe o que aconteceu no 8 de janeiro. Na última semana, você da audiência sabe que os deputados bolsonaristas, principalmente, né, da ala da direita, vinham trazendo uma defesa muito intensa da pauta, né, de que isso fosse pautado pelo novo presidente muito em breve, porque tem pressa em relação a essa questão da anistia. E o presidente da Câmara tinha dado declarações para vários veículos, porque desde que ele assumiu, ele fez uma espécie de maratona de entrevistas, né, dizendo o seguinte: isso não foi combinado. Eu combinei cargos, eu combinei postos importantes com os partidos que me apoiaram para a eleição de presidente da Câmara dentro do Legislativo, mas eu não negociei votação de pauta da anistia. E a pressão foi gigantesca, né? Porque os deputados do PL, por exemplo, entenderam que sim, que esse compromisso de pautar a questão do 8 de janeiro estaria na conta. E os deputados do PT entenderam que não querem que isso entre em pauta. Como ele deu essa primeira sinalização de que tem tempo para se discutir, há caminhos para procurar um debate, que primeiro internamente, né, seria talvez uma estratégia colocar a temática na mesa, chegar a um consenso, sem pressa, e que isso não era parte de um acordo, teve chia pesada dos deputados de direita dizendo que a conversa para a eleição teria sido outra, de outro tom. Então agora a gente tem a declaração dele dizendo que, além de não ter sido tentativa de golpe, né, que também as penas estão sendo muito severas, essas que estão sendo dadas, né? Tanto que ele deu a seguinte aspas aqui, a entrevista foi para a rádio Arapuã FM de João Pessoa nesta sexta-feira, e a declaração do Hugo Motta foi: é um assunto que divide a casa, que gera tensionamento com o judiciário e com o executivo, por isso o nosso cuidado em tratar do tema. Eu não posso chegar aqui dizendo que eu vou pautar a anistia para a semana que vem ou que eu não vou pautar de jeito nenhum. E aí ele continuou, né? A minha opinião pessoal é que num sistema democrático, que você tem eleições de 2 em 2 anos, se você não achar que 8 anos é um tempo extenso, é não reconhecer a constitucionalidade, comentando também a questão relacionada à ficha limpa. Mas é uma sinalização muito forte, né, para lá da direita, que vinha extremamente insatisfeita com essa história de colocar panos quentes, de não ter pressa em rever uma pauta que para eles é extremamente prioritária, enquanto que para o lado oposto, para o PT, não tem pressa nenhuma. O Arthur Lira, para resolver esse impasse e tentar manter uma união em torno dos temas, eu vou chamar de corporativos, né? Mas ali os temas que dizem a questão a respeito da casa, né? Deixando de lado a polarização, aspas, para tratar do que interessa a todos os parlamentares enquanto instituição, ele acabou criando uma comissão especial para debater o tema dentro da casa. Então, assim, ele fez um afago para a direita, sem confrontar exatamente a esquerda, criando uma tal comissão que teria um trabalho bem amplo a respeito disso para definir os rumos, e encerrou a sua gestão. Agora, essa bomba está no colo do Hugo Motta, que pode não ser agora, pode não ter pressa, mas em algum momento vai ter que se posicionar sobre o tema. E o que preocupa a situação, no caso, principalmente os parlamentares do PT, Rafa, é justamente essa interligação dos fatos, né, de pautas que, em tese, não estão conectadas. O Motta, quando fala aí sobre essa questão da anistia, do que foi o dia 8 de janeiro, ele termina falando sobre a questão da inegibilidade por 8 anos.
E o que se discute ou o que se imagina é que depois de uma possível votação pela anistia, o que possa vir em sequência é justamente essa votação sobre mudanças na lei da ficha limpa que reabilitaria Jair Bolsonaro, já que quando a gente pensa em todas as investigações do 8 de janeiro, a gente tem que considerar não só essas condenações aí às pessoas que fizeram a participação, mas toda a investigação do que aconteceu nos dias que antecederam, nos meses que antecederam, porque segundo a Polícia Federal está tudo interligado, aquilo ali é apenas o estopim, digamos assim, ou melhor dizendo, o ponto final, né, de todo aquele planejamento que deu errado, e aí, por fim, aquelas pessoas que estavam nessa expectativa de um golpe em frente ao QG do Exército lá em Brasília, elas tentam uma última tentativa, um último recurso, que é justamente a invasão à Praça dos Três Poderes, às sedes dos Três Poderes em Brasília. Tanto, Rafa, é importante essa fala do Hugo, que quem se posicionou logo na sequência e ficou bastante feliz com ela foi justamente o ex-presidente Bolsonaro. Ele disse: Hugo Mota foi muito feliz em dizer que vai conversar com os líderes. Em havendo a maioria, entrará na pauta em votação. Foi o que disse, então, Jair Bolsonaro, que considerou isso aí uma boa notícia. E aí o avanço desse projeto de lei complementar para reduzir de 8 para 2 anos o período de inegibilidade seria, sem dúvidas, a próxima pauta a ser discutida, por isso tanta preocupação por parte do PT. É isso, né? E realmente é uma sinalização muito forte. Ele colocar que ali foram vândalos e baderneiros, né, que estavam inconformados com o resultado das eleições e queriam demonstrar a revolta, achando que ali poderia ter algum tipo de resolução. E que para ter sido golpe era preciso ter um líder. Então ele colocou, dizer que foi golpe, o golpe tinha que ter um líder, não foi o caso, não foi isso que aconteceu ali no dia 8 de janeiro. Então sabe que existe essa tensão toda a respeito do tema, não é por isso que a gente percebe uma comemoração, aspas, né, da direita a partir dessa visão de que o assunto será tratado, haverá ali um debate sobre anistia, mas é um tal de morde-a-sopra, Camila Andrade. Você diz que não vai pautar, mas depois você também atenua a sua visão sobre o que aconteceu, alinhando com a direita. Aí você vai e fala que é preciso ter calma para discutir, porque você faz uma fala. Deve ser muito difícil a vida de quem se elegeu com apoio de dois partidos, de duas visões de mundo tão diferentes. Nesse caso, a gente está falando, né, de todos os partidos políticos praticamente, né, um apoio realmente quase que unânime dentro do Congresso, que faz com que ele tenha aí que agradar gregos e troianos, né? Não tá fácil a vida, mas a gente percebe, Rafa, mais uma vez, em um tema diferente dos que a gente já discutiu aqui, essa guerra de narrativas, porque alguns parlamentares, como demonstra Hugo Mota, entendem realmente o 8 de janeiro como um fato isolado, mas a própria Polícia Federal, que eu acabei de citar, e muitos parlamentares do PT, de partidos de esquerda, entendem que o 8 de janeiro está inserido num contexto geral de toda aquela investigação do que foi já descoberto, de um planejamento de golpe de Estado, realmente, que inclui inclusive assassinatos, né? Então, existem duas narrativas distintas, conflituosas em Brasília, mas eu repito mais uma vez, o fato dessas condenações terem sido bastante pesadas para pessoas que não se tem até muitas provas ali, vídeos que mostram a ação individualizada delas naquele dia, mas uma condenação bastante extensa, incluindo vários crimes que de um modo geral foram cometidos naquele dia, faz com que esse projeto de lei de anistia ganhe força. E aí esse projeto ganhando força, o que pode vir na sequência e preocupa principalmente a esquerda é justamente essa flexibilização que eu chamo de fim da lei da ficha limpa, reduzindo de 8 para 2 anos o tempo de inegibilidade. Claro que a intenção aqui é clara, né? É reabilitar Bolsonaro para 2026, mas tem que se pensar nas consequências disso, porque é uma mudança na lei que vai afetar todos os políticos. Outros casos, né? Então é de se considerar, realmente a gente tem que ver como é que vai ser o andar aí de todas essas discussões lá em Brasília, quem é que vai ganhar essa guerra de narrativas, qual lado? É isso, a gente vai acompanhar naturalmente os desdobramentos em torno disso tudo, que é um assunto que promete mobilizar muito o campo político e naturalmente as redes sociais.